obreiros muito atenciosos, por sinal, nos recepciona, nos conduzindo, nos orientando, com um sorriso. Deus abençoe. Parabéns pelos obreiros que nessa casa servem. Os irmãos encontraram? Verso 1 diz assim: quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo, maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não consagrou? Vá, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou fruto dela? Vá, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro o logre. E qual é o homem que está desposado, comprometido, noivo com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. E quem pode dizer amém? Amém. Pode tomar a ceia. Deus abençoe. Meus irmãos, antes de falar a palavra de Deus, eu quero só avisá-los que lá fora eu precisei desfazer de parte da minha biblioteca com uma questão de mudança de logística. Eu mudei de uma casa onde eu tinha um escritório só para a biblioteca e os livros, e agora mudei para um apartamento bem menor, bem compacto. Então tive que me desfazer de muitas coisas, e umas delas foram os meus livros. Então eu tenho 2 mesas lá fora com livros do meu acervo pessoal, livros que certamente você vai ser edificado, como C.S. Lewis, Problema do Sofrimento. Este livro eu particularmente gosto muito, porque eu nunca ouvi muitas pregações, e também livros sobre a mulher de Pilatos. Tem um livro de Josué Gonçalves, Família Indestrutível, livro sobre a cultura judaica, e qualquer livro, independente do tema, lá fora apenas R$20. Tem um livro lá muito mais caro do que R$100, mas o valor é de desapego, e quem chegar primeiro vai, obviamente, ter acesso aos melhores conteúdos. Então, quando acabar o culto, quando o pastor encerrar a bênção apostólica, você cumprimentar o seu irmão, passa lá e você vai ser abençoado. Pastor, eu não tenho dinheiro, tenho maquininha de cartão agora no celular. Se você quiser, eu parcelo em 24 vezes para você no cartão, um livro de R$20. Mas é óbvio que é de juros, né?
irmãos, essa é a palavra, o texto que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar. Um texto que nos foi deixado por Moisés, e Deus orientando Moisés no livro de Deuteronômio, e há uma particularidade no nome Deuteronômio, porque a palavra Deuteronômio é uma palavra grega, dentro do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas quando a Bíblia foi traduzida na versão de 70, chamada Septuaginta, eles trouxeram o termo grego, que é a junção de duas palavras, deutero, que é outro, e nomos, que é lei, é livro. Então é um outro livro, é uma outra lei. Mas não é uma lei diferente daquilo que Deus já vinha falando. É uma outra lei, uma variante daquilo que Deus já havia falado em Números. Deus está repetindo, Deus está reforçando, Deus está falando novamente com o seu povo, a fim de que aquilo que Deus havia ensinado ficasse muito claro na mente de cada um. Ninguém poderia se desculpar de não ter ouvido, de não ter conhecimento. Deus falou em Números e agora está repetindo em Deuteronômio. E é interessante que este capítulo, ele traz um título que fala sobre guerra, as leis de guerra. E óbvio que Deus fez promessas ao seu povo, promessas grandes. Deus prometeu que nos levaria para uma terra ampla, para uma terra boa, para uma terra próspera, para uma terra que manava leite e mel. Mas Deus não prometeu em nenhum momento facilidade. Deus não prometeu que seria fácil. Deus prometeu que a promessa se cumpriria, mas que eles deveriam acreditar na promessa primeiro e também enfrentarem os desafios. E Deus orienta Moisés para escrever uma lei sobre guerra. Mas se nós lermos atentamente este texto, ele vai muito além de orientações para a guerra. Aliás, os 8 versos que lemos, Deus pouco fala sobre estratégia de guerra, sobre como manusear uma flecha, ou uma espada, ou um escudo, ou uma lança. Pelo contrário, Deus ele está falando no sentido de encorajar o seu povo. Deus está falando no sentido de animar o seu povo. Ele está trabalhando, pelo menos em 2 vertentes. Primeiro, Deus está trabalhando no emocional do povo. Segundo, Deus está cuidando do sonho deste povo. Vou repetir. Primeiro, Deus está trabalhando no emocional do povo. Segundo, Deus está cuidando dos sonhos deste povo. E é interessante que este texto foi escrito mais ou menos em 1400 a.C. Lembrando que a contagem do tempo era depressiva, 1400, 1300, 1200, ano de Cristo, ano 1, 2, 10, 2025. Se somarmos o tempo antes com o tempo depois, mais de 3.000 anos é o tempo em que Deus fala com o seu povo, orientando, dando leis, dando estatutos. Mais de 3.000 anos, Deus está estabelecendo a Constituição para Israel. E essa Constituição, Deus está estabelecendo há mais de 3.000 anos, mas ela é de extrema atualidade. Aliás, parece que Deus está falando ao mesmo tempo com o seu povo lá há 1400 anos antes de Cristo e também falando em 2025 com a igreja unida na data de hoje.
é de extrema atualidade. Essa lei que Deus deixa ao povo de Israel, ela não recebe emendas depois, ela não recebe PECs, ela não recebe retoques. Deus falou e está falado, estabeleceu, orientou o seu povo. E o que Deus fala através desse curso? Primeiro, Deus orienta o seu povo no sentido de que ele seja um povo que não fique impressionado, que não sofra por antecipação, que não entregue os pontos antes mesmo de sequer tentar. E ele fala isso no verso de número 1. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos, carros e povo em maior número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Então, a primeira coisa que Deus deixa claro ao seu povo é que a confiança nele é inegociável. Que você não deve sofrer por antecipação. Você não deve se desesperar antes do tempo. Você não deve sofrer de crise de ansiedade. Você até pode ter, mas a sua confiança, ela precisa ser prioridade. Tem pessoas que são tão ansiosas, pastor, que ele já está reclamando do leite que ainda nem derramou no fogão, e está preocupado com o pão que vai limpar o fogão, que o leite ainda nem derramou. Então Deus está dizendo, se você observar e ver que os inimigos são mais numerosos, que os exércitos são mais preparados, e que você está em desvantagem, deles não terão temor. Não fique preocupado com a desvantagem numérica. Não fique preocupado com a qualificação daqueles que estão do outro lado. Porque eu, o Senhor, estou do seu lado. E o Senhor ao nosso lado é maior do que qualquer aparente desvantagem. Primeiro, não sofra por antecipação. Segundo, Deus trata com aquilo que hoje é um grande mal para a nossa sociedade: o medo. Olha só o que ele diz no verso 3. E dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegares a peleja contra os vossos inimigos, que não se amoleça o vosso coração. Não temais, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Deus é repetitivo aqui no verso 3. Deus é redundante. Ele faz questão de enfatizar que é para que o seu povo não sinta medo. E ele não só fala, mas também explica o porquê dessa preocupação com medo. Está no verso 8. Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se à sua casa. Não precisa ficar no exército. Não precisa ir para a guerra. Não precisa ficar no meio da batalha. Está dispensado. Pode ir para casa. Por quê? Para que o coração de seus irmãos não se derreta, não se amoleça como o seu coração. Qual que é a lição que podemos tirar disso? Deus não está preocupado com a quantidade numérica. Deus não está preocupado com a quantidade e com o número daqueles que estão no meio, mas não confiam e não acreditam naquilo que Deus é capaz de fazer. E sabe como é que fica o medroso no meio do povo? O medroso fica assim: rapaz, não vai dar certo. Eu já passei por isso. Eu já passei por essa estrada. Eu já vivi essa experiência. Olha só o tamanho do braço do soldado que está do outro lado. Olha o cavalo deles, é puro sangue, o nosso é pangaré. O deles é manga larga. Não vai acontecer. O medroso
a outros no meio da batalha, Deus já deixa de fora quem não quer nada. Quem não quer compromisso, Deus, olha, fique em casa, assistindo o Fantástico ou qualquer outra programação. Porque no meio da peleja, no meio do exército, eu quero aqueles que olhem para o desafio, às vezes até sinta medo, mas olhem para o desafio e digam, eu vou com medo e tudo, mas quem está na minha frente é maior. Deus é maior. Então, Deus ele fala de níveis de medo. Há mais de 3.000 anos, Deus está falando de níveis de medo. Ele está falando do medo natural, não tema. Ele está falando do medo que ele passa a ter comportamentos corporais, físicos, nem tremam de tremer de medo. Fulano sentiu tanto medo que tremeu de medo. E Deus está falando daquilo que é muito comum nas doenças psicossomáticas do nosso tempo, que é a síndrome do pânico. Deus está falando sobre isso há mais de 3.000 anos. Nem vos aterrorizeis diante deles. Síndrome do pânico. Deus está tratando com o emocional do seu povo. Deus está, antes de entregar a vitória, está preparando o coração para a vitória. Deus está dizendo, você não tenha medo, confie, acredite, não trema de medo, não fique aterrorizado, síndrome do pânico. E o medo, ele é prejudicial, porque o medo faz você perder oportunidades preciosas na sua vida. Quantas pessoas que já não perderam oportunidades por causa do medo? Na semana passada eu estive com um amigo de Maceió, e ele, um empresário bem sucedido, mas a primeira vez que ele veio para São Paulo de avião. Ele falou, pastor, eu já comprei e perdi mais de 10 passagens de avião por conta do medo. Mas agora eu entrei dentro do avião e agora só quero viajar de avião. Eu vinha do Nordeste para cá, demorava 3 dias para vir, carreta, levantando o carro de um lado para o outro. Entrei no avião lá em Maceió e em 3 horas estava aqui em São Paulo. Que maravilha! Mas quantas oportunidades ele não perdeu antes de ir com medo e tudo? O medo atrai o objeto do medo. Foi Jó quem disse isso. Jó disse, aquilo que eu tinha medo foi o que me sobreveio. Aquilo que eu temia foi o que me aconteceu. Tem gente que tem tanto medo que acaba atraindo. E isso é bíblico, não sou eu que estou dizendo, foi Jó quem disse. A pessoa tem tanto medo de ser assaltada que ela anda com a bolsa, tem tudo na bolsa, menos dinheiro. Ela não está com dinheiro aquele dia, tem escova de dente, escova de cabelo, maquiagem, cílios, esmalte, tem tudo dentro da bolsa, só não tem dinheiro. E ela, com medo de ser assaltada, engata a bolsa debaixo do braço assim e fica olhando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, lá não olha e fala, o medo atrai. O medo, ele distorce a visão da realidade. O medo distorce. Isso é bíblico também. Os discípulos estavam no barco. Jesus mandou eles irem à frente e Jesus veio andando por sobre as águas, porque água e piso para Jesus é a mesma coisa. Ele anda por sobre as águas. E aí o vento começou a soprar. Os discípulos olharam o vento e viram aquela sombra humana vindo por sobre as águas. Eles deram um brado. É fantasma. E se fosse crente, ia falar, é demônio, está amarrado, está preso. Porque de fantasma para demônio não está muito distante. Então,
medo distorce a visão. A pessoa ouve um barulho em cima do telhado, já começa a repreender, está repreendido, Satanás, aqui na minha casa não. Mas é o gato que está passeando em cima do telhado. Deixa a janela um pouco entreaberta, e aí o vento começa a soprar, e aquele assobio dentro da casa, a pessoa já fica desesperada. O medo distorce a visão das realidades. Então Deus, Ele está tratando com o seu povo. Primeiro, não tenha medo. Segundo, não trema de medo. Terceiro, não fique aterrorizado. Deus está tratando com o seu povo. Não fique impressionado. Deus está tratando com o seu povo. É melhor qualidade do que quantidade. Mas agora, a partir do verso 5, Deus começa a tratar com os sonhos do seu povo. E Deus é tão tremendo, Deus é tão grande, Deus é tão maravilhoso. O povo ainda não tinha entrado na terra de Canaã, pastor. Mas parece que Deus já estava vendo o povo na terra de Canaã, falando através da boca de Moisés, e já estava orientando como o povo deveria proceder num lugar que eles ainda não estavam, mas Deus já estava lá. Então Deus, que é tão grande, o profeta Isaías fala que Ele é tão grande, que a terra, o globo terrestre, para Ele é como se fosse um banquinho que Ele escora o pé. Ele é, ao mesmo tempo, tão grande dessa forma, mas é capaz de conhecer o sonho de cada indivíduo que está reunido aqui nesta reunião. E não só nesta reunião, em todas as igrejas que estão reunidas agora. E não só nas igrejas que estão reunidas agora, na igreja universal que está espalhada sobre a face da terra. Ele conhece. E aí, há 3.000 anos atrás, ele faz uma lei assim. Qual é o homem que edificou uma casa nova e ainda não consagrou? Talvez a sua tradução esteja e ainda não inaugurou. Vá, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre, ou algum outro a inaugure. Deus está preocupado com aquilo que é uma das maiores preocupações do nosso coração hoje, que é a questão da casa própria. Deus está preocupado há mais de 3.000 anos com a casa própria de alguém. Já pensou? Mais de 3.000 anos Deus está preocupado com quem está construindo uma casa. E eu tenho para mim que a conquista da casa própria, ou da sua casa, do local para você chamar de seu, é um dos grandes desafios da existência humana. Eu passei por isso. Só Deus e eu sabemos o que passamos. E ainda mais quando você está novo de casado e casado com uma mulher que tem o olho de rico, só o olho de rico. Você sai para comprar os materiais da construção. Geralmente na parte do acabamento, você vai comprar um piso. Tem 2 pisos. Tem um piso branco, todo branco, que custa R$1.000. Tem outro piso branco, só tem uns rajadinhos de cinza que não dá nem para ver. Custa R$100. Qual é o piso que ela vai escolher? De 1.100. Parece que não tem fim.
Você recebe a indicação de um pedreiro. Eu sou completamente a favor da classe de pedreiros. Sou a favor. Sou amigo dos pedreiros. Pedreiros, quando eu tenho uma obra que vai trabalhar, a minha esposa às vezes até nem gosta. Mas eu dou Coca-Cola, eu dou lanche, compro bolo, trato bem mesmo o pedreiro. Mas quando o pedreiro começa a fazer a sua obra, parece que tudo vira. A mulher fica doente, os filhos ficam doentes, a sogra lá no Nordeste fica doente, ele precisa ir para lá. E não sei o que, entra uma obra emergencial, ele tem que deixar a sua obra e você calcula 30 dias, vira 60, você projeta gastar 10, gasta 30, e aí acaba o piso, você vai comprar o piso, não tem mais igual, você tem que colocar um piso diferente, aí fica a casa toda de um jeito e o rodapé fica de uma cor diferente. Todas as vezes que você entra na casa, o teu olho só vai no rodapé que está da cor diferente dos outros. Construção de casa não é fácil. Aqui nós não estamos falando de pessoas ricas. Aqui a gente está falando de pessoas que ela própria constrói sua casa, que ele é o pedreiro, que a mulher é a servente, que os filhos é o orelha seca da obra, que é o vira-massa, né? É os filhos que faz a massa, carrega uma lata, já desanima para o lado, mas é assim mesmo. Mas construção de casa e de igreja não é fácil. Parece que o inferno se levanta para dizer, não vai acabar, não vai acabar. Você começa a construir, e aí você, para sair do aluguel, entra no meio da construção, às vezes sem portão, coloca um madeirite lá para fechar, às vezes sem janela, coloca um madeirite para tampar o buraco da janela, coloca a janela, mas não tem cortina, coloca um lençol para fazer de persiana, e é uma luta, é uma dificuldade. A pintura parece que nunca chega. As irmãs querem ir na tua casa. O irmão quer fazer uma visita lá. E a irmã constrangida, não, deixa eu arrumar primeiro para você ir. Quando menos espera, a irmã sem convite está batendo lá. Ô serva de Deus, eu vim tomar um café. Aí entra, parece que ela está dentro de um cinema. Começa a reparar, e aí parece que é pior, pastor, quando a pessoa fala assim, só não repara a bagunça. Quando fala só não repara, aí que ela repara tudo. Bota reparo, é como diz. E fica olhando, e olha onde não está terminado. E o olho dela é tão grande que o olho entra debaixo da geladeira e vê o pé de trás da geladeira que está estourado com um tijolo, porque não deu para comprar a geladeira nova. Construção não é fácil. Mas Deus, com tanta coisa nesse universo para manter, para sustentar, para deixar em ordem, Deus está preocupado com você, minha irmã, que está numa luta, que está numa guerra, para terminar a casa. Quantas vezes você já passou na loja de imóveis planejados e ficou namorando para frente e para trás? Eu quero esse, e parece que a coisa não vai. Quantas vezes você projetou, você arquitetou, subir mais 2 cômodos para cima, mas quando você faz o projeto, a porta se fecha. Mas Deus me trouxe aqui com esta palavra nesta noite. Deus não tem prazer em projetos inacabados. Vou repetir. Deus não tem prazer em projetos inacabados. A última vez. Deus não tem prazer em projetos inacabados. Diga para alguém que está do seu lado. Deus não tem prazer em projetos inacabados. Deus não tem prazer em projetos inacabados. Agora você vai dizer, se você começou, você vai terminar. Eu não sei o que é. Para muitos é uma casa,
pizza, é hot dog. Nada que começa termina. Nada que começa vai à finalização. Mas hoje Deus vai tirar o embaraço. Deus vai tirar o empecilho. Se eu fosse você, eu segurava na mão dessa pessoa que está ao seu lado e apertava a mão dela até ela dar glória a Deus. Se ela não der glória a Deus, ela vai parar e ela vai fazer alguma coisa. Mas é semana profética. O diploma da faculdade vai chegar. Oh glória! Oh glória! Oh glória! A expressão, como eu disse, consagrar, ela também pode ser traduzida por inaugurar. Porque o judeu, além de consagrar a sua habitação, a sua moradia, você for na casa de um judeu, você vai ver que a casa do judeu, ela é toda consagrada. Como? Toda janela, toda porta, toda entrada e saída da casa de um judeu, você vai ver no umbral da porta um pedaço de madeira ou plástico, e dentro desse utensílio tem um pedaço da Torá, um pedaço dos 10 mandamentos. Esse utensílio chama-se mezuzá. O judeu, quando ele entra na casa dele, ele para na porta, ele põe a mão no mezuzá, alguns beijam a mezuzá, faz uma breve oração e depois ele entra. O mesmo processo se repete na saída. Ele está profetizando que aquela casa, assim como as habitações lá no Egito estavam com sangue, a casa dele está consagrada, a casa dele está protegida. E lá no Egito, quando Deus mandou matar o cordeiro, colocar o sangue na bacia e aspergir nos umbrais da porta, os judeus fizeram este movimento para proteger a casa. Eles iam embaixo, eles iam em cima, eles iam no umbral do lado e no umbral do outro lado. Esse é o movimento que os judeus fizeram lá ainda no Egito. Sangue pegando embaixo e em cima de um lado e do outro. Esse movimento eles faziam na porta da casa. E quando este movimento era feito, o sangue era colocado em forma de cruz. O anjo da morte saiu à meia-noite, mas viu o sangue em forma de cruz na porta. Ele teve que bater em retirada. Eu profetizo nesta noite a tua casa consagrada, em nome de Jesus. O sangue está na porta, não está em cima, não está embaixo, não está do lado, não está do outro. Se você tem boca, abra a boca para a glória, porque hoje é. Primeiro, Deus cuida do sonho da casa. Segundo, Deus cuida das nossas finanças. Meu irmão, há mais de 3.000 anos, Deus preocupado com alguém que estava construindo. Mas não só isso, Deus estava preocupado com alguém que estava produzindo. Olha só o que diz o verso de número 6. Qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não olhou o fruto dela? Vá, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro olore. Então, primeiro, Deus estava preocupado com o sonho do construtor. Segundo, Deus estava preocupado com o sonho do produtor, daquele que estava produzindo, daquele que tinha uma lavoura, daquele que tinha uma agricultura familiar, e daquela agricultura familiar tirava o seu sustento, tirava o seu dinheiro,
tirava o seu alimento. E por que Deus estava preocupado com isso? Porque havia uma outra lei que remetia a essa lei. Levíticos, capítulo 19, e o verso 23. E quando tiverdes entrado na terra, e plantardes toda árvore de comer, se vos há incircunciso o seu fruto, 3 anos dele não se comerá. Então, olha só o que Deus faz. Deus promete uma terra boa e próspera, mas Ele ordena que quando entrassem, plantassem, 3 anos, ninguém podia comer nada. Ninguém podia desfrutar. Era só trabalho, de sol a sol, um ano inteiro. Lá no Oriente, eu tive a oportunidade de ir 2 vezes para Israel, e eu sei qual que é a temperatura do calor lá em Israel. E o povo trabalhando. Eu não sei, talvez alguma árvore frutífera que dá mais rápido, 6 meses, 1 ano. Mas no primeiro ano, ninguém podia comer. Trabalhou o segundo ano, semeando, regando, no deserto. No segundo ano, também não podia comer. Chegou o terceiro ano, também não podia comer. E no quarto ano? No quarto ano, verso 24. Todo o seu fruto será santo para dar louvores ao Senhor. No quarto ano, você tinha que pegar tudo, aquelas uvas maravilhosas, aquelas azeitonas especiais, que faziam azeite extra virgem, aquelas romãs, aquelas maçãs, e tinha que entregar tudo para o Senhor. A saliva chegava a correr no canto da boca, mas ninguém podia comer nada, absolutamente nada. E aí chegava o 5º ano. O 5º ano era o ano de quem? Diga aí, meu. Está muito fraco. O 5º ano era o ano de quem? Era o seu ano. Era o seu ano de desfrutar. Era o seu ano de comer. Porque 3 você trabalhou e deixou na terra. No 4 você colheu e deu para Deus. No 5º é o seu ano. Aí sabe o que aconteceu no 5º ano? Tinha uma guerra. Você teria que ir para a guerra, ia morrer na guerra, e você trabalhou 5 anos sem comer nada. Você ia ficar na guerra murmurando, mas como Deus é injusto. Meu Deus, estou até queimado. Trabalhei 4 anos para chupar um cacho de uva, e agora eu vou morrer na batalha? Aí sabe o que Deus faz? Deus cria uma lei para dizer, não vai morrer na guerra. Se você plantou uma vinha, você é que vai desfrutar dela. Ninguém vai pisar naquilo que é teu. O que é falar da chuva? Eu estou profetizando para alguém aqui, em nome de Jesus. Parece que quando a gente está na fila da espera, tudo dá ao contrário. Quando chega a sua vez de chegar no caixa do banco, a mulher do caixa coloca uma placa dizendo que está fechando, que vai almoçar. Quando chega na tua vez, parece que tudo dá errado.
aqui já finalizo. De um homem chamado Nabote. Ele tinha uma herança, uma agricultura familiar, um pedaço de terra que era da sua família. E o rei Acabe, zoiudo, zóio grande, já tinha uma horta, ficou de olho na vinha de Nabote. Parece que é assim. Parece que alguém, quanto mais tem, mais quer. Inclusive quer o pouco que a gente tem. E é a diferença da inveja para a cobiça. A cobiça, o cobicioso, ele quer ter o que você tem. Agora o invejoso não. O invejoso, ele não quer que você tenha o que ele tem. Ele quer ser um exclusivo. Só ele pode ter. Só ele pode ter. E o Acabe começou a dizer para a mulher: você está vendo a vinha de Nabote? Você está vendo o terreno? Vou fazer uma proposta para ele. Fez a proposta, ele falou: não posso vender. É uma herança de família. Na recusa de Nabote, Acabe armou uma emboscada, disse que ele tinha pecado contra Deus, mataram ele. E aí o rei e a rainha tomaram banhos, se perfumaram, Dolce & Gabbana, e desceram para tomar posse na vinha que não era deles. Aleluia! Aleluia! Deus é endereço de alguém, irmão. Aleluia! Eu não sou adepto dos reveladores que revelam nome, CPF. Eu acredito, mas não sou adepto disso. Mas eu fico com a palavra. Deus não erra em endereço de ninguém. Ele falou para os corpos: o meu servo Elias está no ribeiro de Querite. Vocês vão e entregam pão e carne para ele na beira do rio. Colocou um GPS dentro do povo. Glória, glória. Ele saía de manhã, nem sabia para onde ia, mas é Deus levando. Chegava certinho onde estava o profeta Elias. Saía à tarde a mesma coisa. Acabe e a Jezabel chegando na vinha. Hoje vai ser festa, hoje vai ser glória. Deus chama o profeta Elias e diz: Elias, pega a tua caderneta aí, pois não, Senhor Jeová. Anota o endereço que eu vou te dar. Você nem sabe onde eu vou te mandar, mas vai anotando aí. Onde é, Senhor? É na vinha de Nabote. Está acontecendo uma festa lá e você vai estragar a festa. Mas Jeová, de quem é a festa? A festa do rei. Ah, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Mas se é Deus que está mandando, eu vou. Elias se levantou e foi. Chegou na vinha de Nabote, Jezabel e Acabe para tomar posse. O profeta estendeu o dedo e disse a eles: olha, aonde o sangue de Nabote correu, os cães vão lamber o sangue de você, Acabe, e também de você, Jezabel, porque aonde o
Se coloque em pé, meu orar aqui à frente. O pastor Marcos me chama. Eu quero orar aqui na frente, junto com você. Você que está nessa luta do sonho de terminar um projeto que não consegue terminar. É o curso médio, é o curso universitário, eu não sei o que é, ou até mesmo uma casa, conforme eu profetizei. Ela não está do jeito que você quer ainda. Mas saia do lugar e venha. Deus vai te dar graça hoje aqui. E você vai terminar em nome de Jesus. Não demore. Quem precisa não demore. Tem gente que fica assim: se fulana for, eu vou. Mas quem é que precisa terminar a faculdade? É ela ou é você? Quem é que trancou a faculdade? É ela ou você? Não importa como vai ser. Deus vai abrir a porta. Venha, mas venha glorificando o nome de Jesus. Enquanto você vem, a porta já vai se abrindo. Eu quero orar também por aqueles que estão na luta do emprego, da porta fechada, da porta que, ainda que esteja aberta, não é suficiente para suprir as suas necessidades. Sai do lugar e venha. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está em crise na sua casa. Jezabel está fazendo campana lá na tua vinha. Ai, só Deus sabe como é que está esse casamento. Só Deus sabe como é que está esse relacionamento. Só Deus sabe como é que estão os filhos. Você está aqui pedindo graça a Deus e não sabe como. Sabe como haverá libertação? No joelho. O sangue de Jesus vai libertar a sua casa, mulher. Vai libertar a sua casa, homem de Deus. Sai do lugar e vem. Venha rápido. Venha rápido. Nós vamos orar. Quem precisa, venha. Quem precisa, venha. E o último sonho. Deus diz: qual é o homem que está noivo, que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Casamento. Literalmente casamento. Se você ainda não recebeu, volta para sua casa. Casa, é o que Deus está dizendo no texto. Casa, faz a festa, vai para a lua de mel, construa a família, para que você não morra na guerra e outra pessoa receba aquilo que era para ser seu no seu lugar. E eu quero dar literalmente aqui, para quem está na fase do casamento: sai do seu lugar e venha. Eu quero orar. Deus vai mandar o recurso. Deus vai abrir a porta. Sai e venha. Pastor, mas eu não tenho noivo ainda. E você está fazendo o que ainda? Vem para cá, que eu quero orar. E Deus vai preparar. E se você não vier, você vai morrer de fome agora. Nome de Jesus. Vai ficar aí. Vai ficar com 60 anos andando no grupo de jovens. Pastor Marcos, se prepare 2025 para fazer casamentos aqui. Casamentos. E Deus não vai te dar qualquer coisa, não. Deus vai te